Olá, estamos aqui de novo com SV Talks. SV Talks, comunicação, conversa e trocas de ideias que saem do nosso coração. Aqui a gente faz você se sentir normal, igual a qualquer uma de nós, porque as nossas dores são as mesmas. A diferença é que a gente nunca fala. Eu sou Sara Veloso e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Mas antes de chamá-la, um lembretezinho. Se inscreva no canal e liga o sininho, assim você não perde nenhum episódio. E agora eu vou convidar para estar aqui com a gente uma pessoa que tem um tema incrível, porque hoje a gente vai falar de autoestima. E quem é expert nesse assunto é a Mary Ellen. E ela vai conversar com a gente sobre isso hoje. Vamos lá? Se apresenta para a gente? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, é um prazer muito grande estar participando do seu podcast. Me sinto muito honrada. Meu nome é Mary Ellen, eu sou especialista em blindagem emocional feminina e eu estou aqui para poder acrescentar algo para o seu dia a dia e eu espero conseguir. Mary Ellen, então eu quero te perguntar a primeira coisa. O que é blindagem emocional? A blindagem emocional, eu acredito que todas nós, mulheres, nós temos que aprender a entender melhor sobre isso. Porque a gente nunca se limita diante das emoções. E a gente precisa ouvir muito o nosso coração, o nosso sentimento. A gente sempre acaba nos deixando levar pelo mundo externo, indo para poder caber num grupo de amizade, ou para não ser contra no trabalho, ou até mesmo no relacionamento. Então, quando a gente aprende a se blindar, a gente aprende a se limitar e, acima de tudo, ouvir o nosso coração e não deixar com que isso acabe tirando a nossa autoestima, porque a autoestima, ela vai tirar, quando você não tem ela por completo, essas pequenas coisas vão te tirando o brilho, vai te tirando a alegria de viver, e inconscientemente você nem percebe. Quando você vê, aí a situação já está mais crítica. E aí é onde você tem que começar a reunir os cacos para transformar numa nova história. A autoestima, ela te traz confiança, faz com que você se sinta mais segura de si. Mas, antes da gente falar dessa questão de segurança, a autoestima é muito ligada, porque o pessoal confunde às vezes, que a autoestima é muito ligada à aparência, o cabelo, roupa, enfim. Não é só isso. É uma coisa muito além, muito mais profundo do que se possa imaginar. A autoestima é como você se vê. É uma comunicação sua com o espelho. Não criar comparações. Você realmente se aceitar do jeito que você é. Isso é uma construção muito complexa, que você precisa realmente se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente tira referências, né? Muitas pessoas, eu converso com algumas mentoradas, eu percebo que elas sempre têm uma referência para poder seguir. E aí vem a minha pergunta: e onde está você nessa fila, né? Nessa prioridade? E isso é uma falta de autoestima. Então, a autoestima é importante para tudo, para você viver bem com você mesmo. Muito interessante. Eu fico vendo, às vezes, mulheres gigantes, né, gigantes mesmo, que ocupam espaços maravilhosos e que em certos momentos se sentem ali pequenininhas e você fala, como essa mulher está aqui, esse mulherão, com essa insegurança toda, né? Estufa os peitos, mulher, mostra para que você veio na vida, para que você veio no mundo, né? É um pouco isso? Não, é total. Eu, inclusive, conheci uma que foi ex-paniquete, né? Imagina, né? Um corpo exuberante, uma beleza, e no íntimo se sentia uma total baixa autoestima. E isso está muito relacionado também com a infância, crenças limitantes. Então, as pessoas acabam acatando, essas pessoas acabam acatando como verdade.
e acabam deixando realmente de enxergar quem a pessoa realmente é. Então fica naquela total cobrança, baseado nessa crença limitante, na opinião dos outros, e acaba deixando, realmente fica como se fosse uma venda, não consegue realmente enxergar o seu valor e por que está aqui, qual é o seu propósito, que eu acho que é muito importante a gente entender o propósito nosso aqui, e não ficar vivendo como se fosse Ctrl+V, Ctrl+C, de modo automático, né? Sem saber o sentido das coisas, né? O porquê de tudo, de todo esse processo, né? Da sua própria vida. E as pessoas precisam entender que nós não somos mais aquela menininha do colégio, né. Nós crescemos, o corpo mudou, Muito. aprendemos coisas novas, somos diferentes, temos uma bagagem muito maior para carregar. E tudo aquilo que falavam para a gente na escola, se você era magrela, se você era gordinha, se você era dentuça, se você era descabelada, não é mais, né. E tudo isso se transformou. Então a gente não precisa carregar aquela baixa autoestima que a gente foi instigado a ter na época da escola, né. Com certeza. E existe muitos adultos infantis, né? Por isso, por não conseguir abraçar aquela criança. Aquela criança precisa ser abraçada, precisa ser compreendida, para que você se torne realmente um adulto, que você enxergue que você agora é um adulto, que tem responsabilidades. E a vida adulta é uma série de responsabilidades, principalmente com a gente mesmo. A gente precisa ter essa responsabilidade, esse cuidado, ir ao médico, que eu acho que até o fato de você se não ir fazer uma consulta anual num ginecologista, o câncer, muitas vezes, ele surge por isso, por uma falta de cuidado, você achar que é uma bobagem, né? Sempre deixando de lado esse autocuidado. Então, eu acho que é muito importante avaliar tudo isso, ter esse cuidado, ter esse carinho com você, né? Esse carinho tem que ser muito especial. E a gente sempre deposita esse carinho muito no outro e esquece de se olhar no espelho, de se valorizar, de ver como você é uma mulher maravilhosa, honrar a sua história, independente se for triste, tirar proveito mesmo, aprender muita coisa com a sua história e se tornar dona da sua própria autoestima, que é por isso que é o meu nome de trabalho. Por falar em ser adulta, você acabou se tornando adulta muito cedo, e essa questão da autoestima, também começou nessa época. Conta um pouco dessa história pra gente. Bom, tudo começou, eu sou filha única, sou de Poços de Caldas, natural de Poços de Caldas, mas resido em Piracicaba, interior de São Paulo. E aos 13 anos, muito ligado à mãe, né? Filha única é muito ligada à mãe. E aos 13 anos, minha mãe descobriu uma doença degenerativa que chama esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA. Naquele instante, há 25 anos atrás, nós não tínhamos noção do que seria, do que viria pela frente. E foram momentos assim de muitos desafios, onde eu tive que realmente deixar parte da minha adolescência para me tornar até mãe da minha mãe, cuidar dela, né? Cuidar com carinho. Meu pai precisava trabalhar e eu tinha que dar esse apoio junto com alguma enfermeira, cuidadora que era na época. Perdurou durante 10 anos desse jeito, até que ela teve uma parada respiratória e teve que ser internada no hospital por 6 meses. E aí voltou para casa com cuidados de home care, e perdurou por mais 13 anos. Então, muitas emoções vividas, muitos aprendizados nesse processo todo. E, acima de tudo, muita força de vontade. Minha mãe queria muito viver. E isso é o que me ensinou a até continuar, porque devido à perda dela, ficou um vazio muito grande. E ela era uma mulher muito vaidosa.
E eu percebo que algumas mentoradas falam, ai, para que eu vou pôr essa roupa? Eu não tenho nem lugar para ir, né? Só que minha mãe exigia camisolas de renda para estar acamada dentro de casa. Ela se maquiava, ela pintava o cabelo, fazia maquiagem, cuidava da pele. Então ela era uma mulher que tinha muito esse autocuidado. E não tinha escara, nunca teve escara. Uma pessoa que não muda de decúbito na cama, é complicado não ter escara. E ela não tinha. Por quê? Era um monte de creme que ela passava naquele corpo e eu achava que era um excesso. Mas depois que ela faleceu, você começa a pensar em tantas coisas que você fala, tudo fazia sentido. Eu que nunca tinha parado para pensar. Ela já tinha o autocuidado, ela se cuidava, mesmo não tendo o poder das palavras, porque ela tinha o poder dos olhos. Ela só se comunicava através de uma tabela de letras. Teve um dia que eu perguntei para ela se ela era feliz e ela disse que ela era. E aquilo me deixou tão curiosa. Eu tive que perguntar por que ela era feliz. E ela disse que ela era muito amada por nós. Aquilo foi como se fosse um tapa de luva de pelica, porque independente de eu ser filha dela, a gente tem os nossos altos e baixos. E a gente, no baixo, a gente se questiona de muita coisa. E depois dessa fala, que ficou fixa na minha mente, então toda vez que eu penso em reclamar, eu lembro dessa fala, porque ela precisava de tudo, né? Ela ficou acamada mesmo, traqueostomizada, ela era uma paciente de UTI. E mesmo assim, ela tinha uma força e uma vontade de viver e de ensinar, né? Ensinou muita coisa para mim. Só que em 2020, muita coisa também mudou. Foi um ano desafiador para todos nós. E em março, ela desenvolveu um AVC e nós tivemos que levá-la para o hospital. Aí descobrimos que ela estava com um AVC, trouxemos para casa. Ela veio se despedir de nós em agosto de 2020. Meu aniversário é dia 18 de agosto. Eu me casei dia 21 de agosto, que já estava marcado. E ela faleceu dia 30 de agosto. Então foi uma mistura de emoções, né? E depois, mais em setembro, eu sou administradora de empresas. Eu trabalhava na empresa de manutenção e instalação elétrica, que era do meu pai, que perdurou por 30 anos essa empresa. Meu pai decidiu fechar essa empresa. E aí eu tive que realmente me reinventar, tentar buscar algo que fizesse novamente um sentido. Mas enquanto isso, fui tocando, aí foi quando eu descobri que eu estava grávida. E aí eu falei, poxa, que boa notícia, afinal, os ciclos se encerram, mas agora está começando uma nova vida. Só que 2 meses depois eu descobri que eu havia abortado esse bebê. Então, naquele momento, eu me senti de verdade num verdadeiro fundo do poço. Esse fundo do poço muito escuro, muito silencioso, onde meu marido tentava me ajudar, mas era praticamente impossível, porque era uma coisa que eu sentia e eu não conseguia externar, eu não conseguia explicar qual era a sensação que eu tinha. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre o tema, comecei a me especializar e confesso que eu fui ficando apaixonada por esse tema. E cada vez mais, cada detalhe, cada momento tem uma lembrança da minha querida mãe. Na verdade, eu considero que o Dona da Autoestima é uma homenagem a ela, que ela foi a minha grande inspiração para esse projeto. E hoje eu quero passar alguma coisa do que eu aprendi para que as pessoas se sintam, dê mais valor para a vida, vivam realmente, de verdade, no estado presente. Não fique muito ligada ao passado, que quem vive de passado tem tendência à depressão, é depressivo. E quem vive muito pensando no amanhã tem um excesso de ansiedade.
Então, eu sempre quero convidar as pessoas que me assistem para que vivam de verdade nesse momento presente. E hoje, depois de tudo isso que eu aprendi, baseado na minha dor e na autoestima, eu desenvolvi meu método, que é para ajudar mulheres a resgatarem a sua autoestima e aprenderem a se amar e a valorizar o tempo presente. E esse método tem 3 pilares, né, pelo que eu tive estudando aí um pouco da sua história, do seu trabalho. Quais são esses 3 pilares? Então, na verdade, eu tô muito empenhada. Tem outros dois pilares, porém, eu estou muito empenhada no autoconhecimento, porque eu acho que é o principal, é a base de tudo para a gente conseguir entender melhor, né, quem somos nós e o que busca, o que essa pessoa está buscando para ela, para depois eu desenvolver os outros métodos. Porque é muito particular, né? Muita gente, é aquilo que eu falei de novo da referência. As pessoas, muita gente acaba pegando uma pessoa como referência e acaba deixando as suas escolhas de lado. Então é um momento realmente de entender o que para você funciona, o que para você é doloroso, o que para você é tranquilo, se aceitar de verdade, ter uma boa interação com o espelho, uma aceitação da tua pessoa, da tua imagem, né? Ir junto com o autocuidado. Então, esse método não é baseado nos meus 3 pilares, é baseado na minha dor, baseado com a autoestima. Então, no caso, como eu disse, como ela era acamada e se cuidava, são essas pequenas passagens que eu quero passar para as mulheres que vão adquirir meu método, para elas entenderem a valorizar a vida, né? Que é um presente. A vida é um presente. E eu costumo dizer, eu sou atleta e corredora, e eu digo que o que eu aprendi com a corrida é que eu tenho que fazer a minha corrida e nunca desejar a corrida do outro, porque Sim, as nossas limitações são diferentes. Eu comecei a correr, num tempo diferente de uma outra pessoa, e eu tenho que ali cumprir os meus desafios, que são diferentes dos seus, e são sim, diferentes de qualquer um. sim. Então, por que eu quero fazer a corrida do outro, se eu posso fazer a minha própria corrida e sair vitoriosa por ter superado os meus obstáculos, os meus limites? Isso que você falou é muito interessante. Isso nada mais é que a comparação. É viver se comparando para para ficar legal, né? Para impressionar alguém. E não é essa a jogada, né? Eu acho que o mais interessante é você realmente criar os seus propósitos, né? E fazer em pequenas etapas, que nem autoestima, são pequenos hábitos diários que você faz. Quando minha mãe faleceu, eu nem queria arrumar minha cama. Eu queria ficar o dia inteiro deitada. Eu não queria ver o rosto de ninguém. E quando eu comecei a estudar, eu entendi que assim, a casa da gente é onde abriga todas as nossas emoções. Então você tem que transformar o seu lar, em algo agradável, limpo, gostoso. Afinal de contas, é ele que está te abrigando. Então eu passei a arrumar a cama, pôr cheirinho na cama, cuidar, ter um cuidado, arrumar minhas gavetas, tirar roupas que não faz mais sentido. E isso tudo libera coisas que, assim, parece uma coisa tão simples, né? Mas faz toda a diferença, te traz já um bom ar. Você falou que você é atleta. Descobri, sempre relutei a fazer exercício físico, que eu fazia junto com a minha mãe, aí ela ficou doente, eu deixei de lado. E agora eu resgatei, estou fazendo academia. Como isso está sendo bom, como isso está sendo libertador, está sendo bom não só para o meu corpo, mas para a mente, que às vezes me perturbava, às vezes essa mente que me deixava, né, muito agitada, muito ansiosa. E a academia me trouxe um bom remédio de autoestima, de tudo. Foi maravilhoso. E o que virou realmente a minha chave para voltar e frequentar a academia
é que toda vez que eu voltava a fazer o exercício, eu me cobrava que eu precisava emagrecer. E quando eu fui para a academia desta vez, por necessidade psicológica de, né, fluir mesmo, curtir aquele momento, deixar as coisas fluírem, aceitar melhor aquela condição que meu corpo precisa, foi libertador. Não consigo mais deixar de ir. É um compromisso que tornou muito real. É um compromisso que, se eu falto, eu falo, poxa vida, olha que eu, né? Você tem um compromisso, né, Meirelle? Cadê esse compromisso? Você não... Então, isso foi muito importante. Miguel, essa questão é interessante, porque eu sempre falo também para as pessoas, se você quer realmente ter a atividade física como algo importante na sua vida, você precisa pegar e marcar na sua agenda. E isso precisa ser um compromisso, mas um Isso. compromisso que você não pode faltar. E se você precisar, em algum momento, ter outra atividade nesse horário, você tem que tratar como um compromisso quando você tem com outra pessoa. Não é simplesmente ir lá, arriscar e falar feio, não fiz. Não, você tem que remarcar para um Isso. outro momento, seja do Sim. mesmo dia, do outro dia da semana. Mas se você se propôs a ter 3 momentos de atividade física na semana, eles têm que acontecer, eles têm que existir. Criar uma disciplina, ter essa disciplina com você. E eu oriento também que as pessoas tenham o hábito de falar com a gente mesmo no espelho. Se olhar realmente no espelho. Por que você está triste? O que está te trazendo essa tristeza? Eu tenho certeza que quando você faz essa pergunta para você mesma, você consegue ter respostas que facilitam e muito para que você mude aquela condição. Porque sempre a gente está reclamando, está naquela condição de reclamar, mas não sabe por que está reclamando. Ou às vezes quer ficar naquela condição de vítima. E nós temos que enfrentar nossos problemas de frente. Porque, afinal de contas, se você não enfrentar, você não vai ser no amor, vai ser na dor. Vai surgir outras coisas que vai te trazer, né? Uma coisa que pode ser uma doença, pode ser uma coisa muito agradável. Então, essas emoções, gente, eu acho que é muito importante você considerar e não banalizar, deixar de lado. Eu estou triste, logo passa. Procure entender por que você está triste. É alguém que está ocasionando isso? É uma situação? E o que eu posso fazer para mudar isso? E isso é uma coisa simples e que ajuda e muito. Então, a academia, voltando a falar da academia, foi uma resposta, porque eu me sentia ansiosa e a academia me colocou todo, né? A energia vai tudo lá, né? Maravilhoso. Eu volto plena, feliz. A consequência vai ser um emagrecimento, mas não é mais a prioridade. A prioridade é eu me sentir bem comigo mesma. Exatamente. E tem uma outra questão da atividade física que eu acho extremamente importante, é que você, vai envelhecer bem. Então você vai manter a sua musculatura, vai evitar a osteoporose, vai, evitar doenças cardiovasculares. Então, muito menos estética e mais a saúde como um todo. Quer dizer, se você faz academia, mantém o corpo ativo, você é capaz de ir ao supermercado e carregar uma sacola de compras. Senão, isso começa a ficar um pouco difícil. Então, voltando a falar da tristeza, a tristeza, para mim, é um machucado na alma. E todo machucado precisa de remédio e curativo. E faz todo sentido para mim quando você diz assim: por que eu estou triste? Eu preciso encontrar esse machucado, colocar um curativo nesse machucado, porque a minha alma precisa estar sempre bonita também. A beleza, ela é uma coisa que ela sai de dentro, ela sai de dentro do coração. E quando ela sai de dentro do coração, ela preenche o ambiente, né? Com E é por certeza. isso que a nossa alma tem que estar bonita. Muito. É um contato com a sua própria espiritualidade,
Aqui eu moro numa chácara, então eu abro a minha janela, aquele céu bem assim, né? Parece que tá dentro da minha casa, assim, o sol, e eu tenho meus cachorros e as minhas plantas. Eu passei a dar valor, a enxergar coisas que antes eu não tinha tempo e não parava para observar isso. Então foi realmente esse tempo, essa calma que está sendo me dada agora, foi para realmente eu dar valor à conexão espiritual, a fazer a minha oração, independente da religião, fazer a minha oração, me conectar com o espaço onde eu vivo, porque tudo tem um sentido, tudo na vida tem um sentido. Por incrível que pareça, eu tenho uma orquídea aqui em casa que ela sempre está florescendo. Por quê? Porque eu vou lá conversar com ela. Eu passo a mão na folhinha dela. Eu falo, nossa, minha filha, você não está dando flor, né? O que está acontecendo? Você é tão maravilhosa. Passo uma semana lá. Vai lá. Ela é enorme, fica linda, pink, a cor que eu gosto. Eu gosto muito disso. Então, isso me traz alegria, isso me faz também me sentir parte, né? Parte desse... Tá bem conectada realmente. E não vivendo só superficialmente, ficar só pensando em ganhar, perder dinheiro. Isso aí entrar para dentro de você, realmente. Se conhecer, entender o espaço onde você vive, se conectar com esses seres vivos que estão sempre em volta, sempre para trazer uma alegria. Às vezes é o beija-flor, eu estou triste assim. Às vezes é um momento que a gente tem altos e baixos e faz parte também, a gente tem que, né, oscila, normal. E aí aparece um beija-flor e começa na florzinha. Então, assim, é uma coisa tão singela, tão simples, mas que me traz uma coisa maravilhosa. E quando eu falo isso para as pessoas, muitas delas me falam que nem olhe para o céu, não vê a paisagem que está sendo dada para você aquele dia. E aí, quando eu falo, eu começo a observar, as pessoas ficam, nossa, realmente, né? Dá esse olhar também, essa conexão, eu acho que é muito importante. É muito importante porque, principalmente a gente que mora na cidade, as pessoas falam assim, nossa, aqui tinha uma casa, agora estão construindo um prédio, né? Sim. Então, elas olham as mudanças materiais, mas esquecem de olhar aquilo que está em volta do dia bonito, da cor do céu, se está nublado, se está ensolarado, as plantas à sua volta. Prestar atenção nisso é prestar atenção também no seu estado de espírito, né, de como você está dentro. E aí eu Sim. queria saber uma coisa, né, porque eu estava lendo algumas coisas sobre a sua mãe, né, e a sua mãe, mesmo com a doença, mesmo incapacitada de se movimentar, ela nunca deixou a alma dela entristecer, e ela queria essa felicidade, essa alma bonita, né, essa alma iluminada, irradiasse também no exterior. E ela escolhia a cor da roupa, ela escolhia a cor do batom, ela escolhia a camisola, e ela tinha toda uma forma de se comunicar com você para fazer essas escolhas. Ó, eu sou suspeito para falar, né? Porque é minha mãe, né? É uma ligação muito forte que eu tenho com ela. E ela se importava com muitas coisas, até decoração da casa. Natal tinha que ter árvore de Natal, tinha que ter presépio. Ela valorizava isso, as plantas, os bichos, que a gente sempre gostou de ter um bichinho em casa. E o que é mais interessante, apesar dela estar acamada, ela era a base daquela família. E ela sabia disso. Então, quando ela não estava bem, todo mundo ficava triste, até as enfermeiras. Eram 5 enfermeiras. Então, as enfermeiras, ela não tá bem. A cozinheira, ela tá triste. Todo mundo ficava triste, porque ela que dava aquela fonte de energia para casa. Não era um clima... a nossa casa não era um clima triste, não era um clima fúnebre. Era um clima de harmonia, a gente brincava,
A gente fazia festinha de aniversário surpresa para ela, a gente entrava com bolo, com aqueles balão de números, as velhinhas que fazia assim, e ela não comia o bolo. E ela fazia questão que a gente cortasse e comesse o bolo na frente dela. Então, é umas coisas assim que é inacreditável, assim, só mesmo vivendo, talvez, para entender a dimensão do que eu estou tentando explicar aqui. Ela realmente era uma fonte de energia muito grande para todos nós. Mary Ellen, a gente na vida tem sempre um copo, né? E o nosso copo, ele tá meio cheio e meio vazio. E eu sempre digo para as pessoas que você escolhe onde você quer colocar o foco. Você quer valorizar aquilo que você tem ou você quer lamentar aquilo que te falta? Porque se você valorizar o que você tem, certamente você tem recursos para buscar o que te falta. Ou Com você certeza. tem recursos para ver que aquilo que eventualmente você deseja não faria grande diferença na sua vida. E eu vejo muitas pessoas lamentando sempre o copo vazio, reclamando da vida, reclamando das situações, impondo vontades. Eu vejo pessoas que às vezes perdem a estribeira só porque as coisas não saíram exatamente como planejaram. E às vezes que bom que não foi como planejado, porque pode ter sido melhor, pode ter sido mais engraçado, pode ter sido mais proveitoso. Como que você aborda isso no seu curso, nas suas mentorias? Inclusive, eu fiz um post recente falando sobre isso, expectativa versus realidade. A gente cria muitas pessoas criam uma expectativa da reação das pessoas para que aquele momento aconteça de acordo como um cenário que eu quero que esteja sol, que aquela pessoa faça isso, faça aquilo. E nós não temos controle sobre as coisas. As coisas acontecem como tem que acontecer. E nós temos que aprender a respeitar isso, aceitar essas condições, essas mudanças, e não se frustrar com isso. Porque geralmente quem tem esse problema dessa frustração é um adulto infantilizado, não aprendeu a ouvir não na infância. Ou uma pessoa extremamente controladora. É aquela pessoa que quer controlar tudo, né? De todo momento. E não funciona assim. As coisas têm que ser, eu acredito que tem que ser mais leves. Eu acho que a gente tem que deixar o nosso lado infantil para as coisas boas, né. Eu estava em um momento, eu tive uma experiência muito interessante, que eu estava com uma amiga um pouco mais velha que eu tenho 56 anos, ela tem mais de 60, e a gente estava junto numa situação e ela ganhou um presente excepcional que ela gostou muito, mas gostou muito. E aí ela pulou que nem criança de felicidade. E aquele momento foi muito gratificante para mim. E o que que eu quero dizer com isso? É que não tem nenhum problema você ser infantilizado, mas use a sua infantilização Com para as certeza. coisas maravilhosas e não para transformar os momentos em momentos ruins, né? Com certeza. Eu também, eu acho que é muito gostoso, é leve também, acaba se tornando leve. Você se divertir por pequenas coisas, se permitir a isso. Mas para o lado negativo, assumir mesmo que você é adulto. Eu percebo que até colegas minhas têm essa dificuldade de enxergar que o tempo está passando, que você é uma adulta e que você tem que ter responsabilidades sobre a sua vida. Chega uma certa idade que não é obrigatório, cada um com o seu propósito, mas os pais da gente acabam se tornando nossos filhos. A gente tem que ter esse autocuidado, cuidar deles também. E eu acho que é isso, eu acho que é muito interessante. Isso que você colocou foi bem interessante, porque às vezes, da forma como eu disse, pode parecer que eu estou colocando num sentido geral. E tem que ter um equilíbrio. Ter momentos infantilizados também é bom. Quando você fala sobre expectativa, eu acho que não tem que ficar brigando tanto quanto deixar o tempo fluir como tem que ser, sabe?
Exatamente, eu vejo muita gente não vivendo o momento, lamentando o passado, cheio de expectativa para o futuro, e aquele presente maravilhoso, que é um presente e está sendo negligenciado, né. Com certeza. Mary Ellen, eu ficaria aqui o resto do dia conversando com você. Ah, Eu obrigada. tenho certeza que aqueles que estão acompanhando o nosso podcast também ficariam aqui muito tempo conversando, mas infelizmente nosso tempo é limitado e você é uma delícia de história. Ah, Então eu obrigada. queria que você contasse para quem está ouvindo esse podcast, para quem está assistindo esse podcast, como te encontra, né? Como pode saber de você, quem se interessou pelas formações e poder te acessar. Eu queria que você deixasse seus contatos aqui. Ai, eu tô no Instagram, no Dona Ponto da Autoestima. No link da bio possui o meu canal no YouTube, possui o TikTok, que eu faço bastante vídeos motivacionais. E também, se você sentir insegurança, sentir algo que está em falta, que você quer aprender a despertar ou a conviver com isso, eu posso estar fazendo uma mentoria também, estou à disposição para isso. E quero agradecer o espaço, minha querida, foi muito bom conversar com você. E muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. A gente também está muito feliz de ter você aqui e eu queria que você deixasse uma última mensagem para quem ouviu esse podcast sobre a dona da autoestima, né? Peso desse conteúdo, porque essa palavra é muito forte, essa expressão é muito forte para mim, a dona da autoestima. Então, a dona da autoestima é uma pessoa que não teve a vida fácil, não teve a adolescência fácil, amadureceu muito cedo, viveu o relacionamento da maternidade de uma forma diferente. Qual é a sua mensagem para quem chegou até aqui com a gente? Não aceite a dor. Lute pela sua felicidade. Lute por você. A dor é uma escolha. Essa é a minha mensagem. Gratidão, muito obrigada por estar aqui hoje. Foi lindo, que aprendizado. Ah, que Muito obrigada, Mary Ellen. obrigada a você, minha querida. Um beijo pro pessoal que nos assiste. E você que ficou até aqui agora, não deixe de comentar esse episódio, aciona o sininho e se inscreva no canal, porque tem muita coisa boa vindo por aí e eu tenho certeza que você não vai querer perder.